Para concluir essa aula, nós vamos introduzir os diferentes princípios que regem um desenvolvimento orientado a objetos. São eles: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, além dos conceitos de mensagens e modularidade. Nós vamos destacar principalmente o que chamamos de princípios fundamentais e que serão temas de aulas específicas no futuro. O princípio da abstração está diretamente relacionado à etapa de modelagem, ou seja, como vamos identificar e representar elementos que fazem parte do problema no nosso programa. A abstração usa a estratégia de simplificação, em que detalhes concretos são deixados vagos ou indefinidos. O objetivo é focar nas características essenciais de algum elemento em relação à perspectiva do observador. As classes são abstrações de conceitos, onde já começamos a definir como representar algo na linguagem de solução, entretanto, ainda deixando detalhes específicos em aberto. Em resumo, o princípio reforça que devemos eliminar o irrelevante e enfatizar o essencial, muito relacionado com a filosofia egoísta que falamos quando da definição de TADES. O princípio do encapsulamento está relacionado à ideia de ocultar determinada informação. No caso da orientação a objetos, isso é feito ao se agrupar dados e operações dentro da mesma estrutura, ou seja, da classe. Considerando isso, um determinado usuário daquele objeto deve conhecer apenas a especificação, o contrato, e não a implementação específica. Com isso, aumentamos a proteção e integridade da estrutura interna. Em resumo, apenas o que realmente for necessário deve ser conhecido fora da estrutura. O restante deve ficar oculto do mundo externo. Já o princípio da herança será usado para o estabelecimento de uma hierarquia de classes. Nessa hierarquia, as chamadas classes filhas ou subclasses vão poder herdar a estrutura e comportamento de sua classe pai, ou superclasse. Esse princípio permite ter um maior reuso de código, uma vez que comportamentos semelhantes não precisam ser reescritos. Entretanto, caso necessário, também será possível a implementação de comportamentos específicos. Ou seja, nós devemos modelar e reutilizar partes semelhantes, mas também permitindo detalhes específicos. Por fim, o objetivo do princípio do polimorfismo é tratar tipos diferentes de forma homogênea. Muito relacionado com a abstração, a ideia é que o usuário de um objeto não precise saber especificamente com qual tipo está trabalhando. Assim, ele pode invocar um mesmo comportamento de objetos diferentes e obter respostas específicas. Logo, o foco aqui é na unificação dos contratos, mas que vai permitir diferentes implementações e, consequentemente, diferentes comportamentos. Além dos princípios fundamentais, o conceito de mensagens também é muito importante. Como falamos, ele é baseado na chamada de diferentes métodos, o que vai permitir uma interação entre os objetos. E nesses métodos, os parâmetros de entrada e saída estão definidos na especificação de um determinado elemento. Por fim, a modularidade de um sistema orientado a objetos se dará em diferentes níveis, desde o nível mais baixo, que é a própria classe, até o agrupamento de classes para a definição de módulos de mais alto nível. E essa divisão traz vários benefícios, aumentando a legibilidade, facilitando a manutenção e extensão do sistema e deixando o código mais estável.